Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de física de vocês, e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, tá? Espero que todos estejam bem e a gente vai dar sequência por aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas forças particulares. A gente começou nas últimas aulas a falar sobre as leis de Newton e essa aula de hoje é uma continuação sobre as leis de Newton, tá? A gente vai falar mais especificadamente sobre algumas forças que a gente precisa entender. Então vamos lá. A primeira que eu queria mostrar para vocês é a força peso. A gente acaba usando o peso muitas vezes de forma errada, né? Quando eu falo para você assim, você subiu numa balança, o que você está medindo? Aí muita gente acaba respondendo, ele está medindo o peso. Não, ali você não mede o peso, ali você está medindo a sua massa. Peso é uma força na qual um outro corpo exerce sobre você. No nosso caso aqui, como a gente está no planeta Terra, a Terra ela nos puxa para baixo. Essa força que a Terra faz na gente, puxando a gente para baixo, ela é chamada de peso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tem aqui o planeta Terra. Imagine uma pessoa na superfície da Terra. Por que essa pessoa não sai voando por aí? É porque ela está sendo puxada em direção ao centro da Terra. Tá ali, ó, essa força peso aí. Então isso é uma ação. A Terra, o planeta Terra, está te puxando para baixo por uma força chamada de força peso. Como reação, você também vai puxar a Terra para cima. Então, lá no centro da Terra, você também está exercendo uma força na Terra, de tal maneira que você estaria puxando ela para cima. Mas é claro que, como a massa da Terra é muito grande e a sua massa é muito menor, se você der um pulo, você volta porque a Terra está te puxando para baixo. E não o contrário, tipo, você pulou, não é a Terra que subiu, né? É você que na verdade desceu porque está sendo puxado pelo planeta Terra, porque a sua massa é muito menor do que a massa da Terra. Bom, então aí eu tenho, ó, o peso, deixa eu só marcar aqui. Aqui, ó. Isso aqui foi a força que a Terra exerceu sobre você. Isso aqui é a força que você exerceu sobre a Terra. Essas duas forças na verdade a força peso. Elas são iguais, porque uma é a ação e a outra é a reação. Bom, e como é que se calcula essa força peso? Aí está aí a fórmula da força peso. Peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que esse G, que é a aceleração da gravidade, ela aqui na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, você tem uma massa de 60 quilogramas. Essa é a sua massa, você subiu na balança e deu isso, 60 quilogramas. Se eu peço para você calcular o teu peso, aí para calcular o teu peso, você ia pegar a sua massa, aqui ó, que seria 60, e iria multiplicar pela gravidade, que é 10. 60 vezes 10 dariam 600 newtons. Então, o teu peso é 600 newtons. A sua massa é de 60 quilogramas. Então, não, a gente não pode confundir, tá? Massa é uma coisa e peso é outra coisa. Tá? Quando a gente sobe na balança, a gente mede a massa e não o nosso peso. Vamos lá, continuando aqui. Então aí eu coloquei para você qual é a característica da força-peso. A força-peso sempre age na vertical. A força-peso sempre age assim, na vertical, na direção do centro da Terra, tá? E está sempre apontado para baixo, igual essa situação aqui, ó. Essa força ela está na vertical, que é assim em pé, e sempre apontado para o centro da Terra, sempre apontado para baixo. Deixa eu desmarcar aqui a caneta. Vamos lá. A outra força que eu queria mostrar para vocês é chamada de força normal, representado por essa letra N aí, ó. O que é força normal? É uma força de contato entre superfícies. Quando você tem uma superfície apoiada em outra superfície, a força que uma superfície exerce sobre a outra é chamada de normal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um bloquinho,
né? Ele está apoiado sobre o chão. E se eu perguntasse para vocês, quais são as forças que agem nesse bloco? Bom, a primeira que a gente sabe é a força peso. Por quê? Todo corpo que tem massa automaticamente tem peso, tá? E o peso sempre age aí na vertical e apontado para baixo, tá? E uma outra característica, sempre mais ou menos no centro do corpo. Tá vendo? A gente concentra a força ali no centro do corpo. Então, já sei que tem força peso. Esse bloco está empurrando o chão para baixo. Como reação, o chão vai empurrar esse bloco também para cima. E essa força que o chão está fazendo sobre o bloco, é o que a gente chama de força normal. Então aqui de novo. O bloco está empurrando o chão para baixo, aí o chão empurra o bloco para cima e essa força é chamada de normal, tá? Então a força normal sempre vai aparecer quando um corpo estiver apoiado sobre uma superfície, tá? Ah, quando a superfície é horizontal, igual é aí, o chão no caso, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. O chão, ele está na horizontal. Quando isso acontece, a força peso e a força normal eles vão ser iguais. Então, se por exemplo eu tivesse aqui um peso de 10 newtons, a força normal também valeria 10 newtons, tá? Então, toda vez que o chão for horizontal, a força peso e a força normal vão ser iguais. Tá aqui, ó, coloquei para vocês. A última força que eu queria mostrar aqui para vocês é chamada de força de tração, representado pela letra T, assim, ó. Essa força de tração, ela sempre vai aparecer quando você tiver um corpo ligado a outro através de fios, cordas, cabo de aço, como essa situação aí, ó. Eu tenho o bloco 1 e o bloco 2, eles estão ligados por um fio. No bloco 2 eu vou exercer uma força aí qualquer. Agora, se eu perguntasse para vocês, então, ó, no corpo 1, quais são as forças que estão sendo aplicadas no corpo 1? Aí você vai lembrar, por todo corpo que tem massa tem peso. Então, coloquei aí P1 porque é o peso do corpo 1. Como ele está apoiado no chão, então o chão está empurrando esse bloco 1 para cima. Então vai aparecer também uma força normal. Tá vendo que ele está sendo puxado para a direita por um fio? Então esse fio faz uma força assim, ó, que a gente chama de tração. Então no bloco 1, a princípio, nós temos três forças aplicadas nele. A gente tem o peso, normal e tração. E no bloco 2? No bloco 2, você de novo pensa, pô, o corpo tem massa, então automaticamente tem peso. Por isso que eu coloquei P2, tá? Que é o peso do bloco 2. Ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima, que é a força normal. À medida que o corpo 2 tenta ir para a direita, porque a força F está puxando ele para a direita, vai aparecer uma força de tração ao contrário assim, ó, porque o fio faria uma força de resistência. Tá? Então tá aí a força de tração. Ela sempre vai aparecer quando tiver corpos ligados por fios, cordas, cabo de aço e por aí vai. E uma coisa comum, uma coisa aí que vai acontecer. O corpo 1 e 2 eles estão ligados por um único fio. Então isso quer dizer que essa tração 1 vai ser igual à tração do corpo 2. Tá? Então galera, peso. Peso é a força com que a Terra nos puxa para baixo, ou que um planeta está puxando a gente para baixo. Força normal sempre vai aparecer quando um corpo estiver apoiado em alguma superfície. E a força de tração, ele sempre aparece quando tem fios, cordas, cabo de aço e por aí vai, ou algo semelhante. Bom, aqui agora eu coloquei uns exercícios para a gente poder fazer e eu vou começar a resolver aqui com vocês. Na primeira, ó, calcule o peso de uma pessoa aqui no planeta Terra, sabendo que a massa da pessoa é de 60 quilogramas. Então vamos lá devagarinho, olha só. Ele nos forneceu a massa, que é de 60 quilogramas. A gente sabe que aqui na Terra a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele está querendo calcular o peso dessa pessoa. Qual é a fórmula do peso? Tá aí, ó. Peso é igual a m vezes g. Então, no lugar do m, eu vou colocar o 60. No lugar do g, eu vou colocar o 10. Vai ficar assim, ó. Aí agora é só multiplicar.
60 vezes 10 vai dar 600. Então essa pessoa tem um peso de 600 newtons aqui no planeta Terra. A questão número 2 vai ficar para vocês poderem fazer. É igualzinha a essa que eu acabei de montar aqui, tá? Então é só você olhar para o lado que você vai conseguir resolver de boa. Uma terceira questão. Certa pessoa possui peso de 700 newtons aqui na Terra. A questão está pedindo, calcule o peso dessa pessoa na Lua, sabendo que a aceleração da gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, o que ele forneceu para a gente? Ó, o peso da pessoa aqui na Terra, por isso que eu coloquei assim, PT, esse T é de Terra, aí vale 700 newtons. Ele deu também para a gente o valor da gravidade aqui na Terra. Deu não, a gente já sabe na verdade, né? A gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua, isso sim ele deu ali no enunciado, vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que a gente calcule o peso na Lua. Será que o peso na Lua vai ser o mesmo peso na Terra? Não, né? Provavelmente não, porque são gravidades diferentes. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou usar primeiro a fórmula do peso para calcular qual é a massa dele. Por quê? A massa dele aqui na Terra vai ser a mesma massa lá para a Lua. Então vamos ver aí, ó. Tá aí a fórmula do peso. Peso é igual a m vezes g. No lugar do PT, que é o peso da Terra, vou colocar 700 e no lugar da gravidade vou colocar 10. Então vai ficar assim, ó. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 700 dividido por 10 vai dar 70 kg. Então, para qualquer lugar que ele for, a massa dele é 70 kg, não muda, tá? Você está aqui na Terra. Se você vai para a Lua, você não vai ficar mais magro. Você vai ter a mesma massa lá. O que muda é o peso. Por quê? Porque a gravidade é diferente. Então, agora sim, ó, o peso na Lua se calcularia assim, ó. Peso na Lua é igual a massa vezes a gravidade na Lua. Então, só substituir. A massa a gente já tem, que é 70, acabei de calcular. A gravidade na Lua é 1,6, então é só multiplicar isso daí, que vai dar 112 newtons. Tá vendo a diferença? Olha só, deixa eu marcar aqui para vocês. Olha o peso do cara na Lua e olha essa mesma pessoa na Terra. Elas têm pesos diferentes. Aqui na Terra é 700 newtons e aqui na Lua, ó, é 112 newtons. Então a pessoa vai ficar mais leve? Mais leve, sim. Vai ficar mais magro? Não, porque a massa, ó, continua sendo 70 kg, tanto na Lua quanto na Terra. Então ele perdeu peso, mas não perdeu massa. E ele perdeu peso por quê? Por conta da gravidade na Lua, ó, ser bem menor do que a gravidade na Terra. Por isso que tem cenas, algumas cenas de astronauta, né? Alguns vídeos de astronauta na Lua, se você procurar no YouTube, você vai ver que conforme ele está andando na superfície da Lua, ele dá um pulo, demora para cair. Por quê? Porque lá a gravidade é menor. A força com que ele é puxado para baixo é muito menor do que aqui na Terra. E vai ficar a questão número 4 também para vocês poderem fazer, tá? Número 4 é igualzinha essa questão número 3. E aqui tem uma última questão que eu quero fazer com vocês, tá? Essa também eu que vou fazer. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica à caixa é... Então vamos olhar para essa caixa de 5 kg. Ó. Quais são as forças que estão sendo aplicadas nessa caixa? Então, aí vamos analisar. Tem massa, né? A massa é 5 kg. Se tem massa, então tem peso. Lembrando que o peso sempre age na vertical e para baixo assim. Além do peso, o cara não está fazendo uma força para cima? Então vai aparecer a força que ele está fazendo aí, ó, que é uma força F, que ele até deu, vale 10 newtons. Mas como o bloco ainda está apoiado na mesa, a mesa também está empurrando esse bloco para cima, que é aquela força normal, tá? E o bloco está aí parado
sobre a mesa. A força F ele nos deu. Agora a gente tem que pensar. Para o corpo estar parado, quer dizer que as forças que estão para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Então, eu tenho uma força para baixo e duas para cima. Essas duas para cima e somadas tem que ser igual a que está para baixo, para ele poder ficar parado aí na mesa. Ah, se o peso aqui, ó, se a força que está para baixo fosse maior, ele iria descer. Se as duas forças que estivessem para cima fossem maior, o corpo iria subir. Como ele está parado, eu tenho essa situação aí, ó. A força peso é igual o somatório das forças que estão para cima. Então vamos começar a desmembrar isso. Ó. O peso eu sei calcular. É só colocar m vezes g. Então agora vamos substituir. A massa do corpo a gente tem é 5, a gravidade a gente conhece que é 10, a força F a gente tem também que foi 10, ó, ele deu aqui no cantinho. Tá faltando o N, que é a força normal, que é justamente o que ele está querendo saber. Tá? Lá ele pergunta, nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa, então a gente está querendo descobrir a força normal. Então vamos lá, substituir aí, ó. A massa 5, gravidade 10 e a força F que ele deu era 10 também. Então, 5 vezes 10 vai dar 50. Esse 10 que está aqui do outro lado, está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar assim, ó. 50 menos 10 dá 40 newtons. E isso nos mostra a letra D. Então, tá aí, a gente conseguiu matar essa questão. Então, galera, como atividade para vocês vai ser, vocês terão que copiar essas 5 questões, tá? Inclusive os cálculos, e sendo que vocês vão ter que fazer a número 2 e a questão número 4. São os únicos exercícios que ficaram para vocês poderem fazer sozinhos. O restante é só copiar. É só copiar. Galera, qualquer dúvida, coloca aí, tá? Que eu vou dando uma olhada e respondendo para vocês, tá? Se possível, mande pelo WhatsApp, que aí eu consigo ver com facilidade as perguntas que vocês estão enviando, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês e até uma próxima.